Graça e paz. Estamos meditando na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos e hoje vamos iniciar o capítulo 8. Vamos ouvir a leitura de Romanos 8, versos 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Este capítulo 8 de Romanos começa com nenhuma condenação e termina com nenhuma separação. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há condenação em Cristo, nem separação em Cristo. Não poderia haver boa nova melhor e mais segura do que esta. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Vamos olhar um pouco para esta palavra condenação, no sentido judicial e também no sentido civil. Essa condenação, no contexto em que estamos analisando, veio pelo pecado. Romanos capítulo 5, versículo 16 e 18. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Aqui está a condenação, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, aqui é o pecado, para a condenação. Pois assim como por uma só ofensa, o pecado, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. E esta condenação, irmãos, é tanto no sentido de que o indivíduo tem que cumprir a sua pena, a sua sentença, como também a condenação eterna no inferno, no lago de fogo, como consequência de não ter crido na justificação e libertação providenciada por Deus em Cristo na cruz do Calvário. A morte de Cristo é tão indispensável que não poderia ser evitada. Deus, o Pai,
não encontrou outro meio para redimir a humanidade fora da morte de seu Filho e da nossa morte em seu Filho, nele, na cruz. Se Deus tivesse outro meio, outro jeito para nos salvar, não teria permitido que o seu Filho fosse pendurado numa cruz, cruelmente, onde ele morreu. A morte de Cristo foi pela vontade do Pai, para que nós morrêssemos com Cristo, a fim de sermos salvos. Cristo me levou à morte com Ele naquela cruz. Então morri. Morri para o pecado. Morri para a lei. Morri para o mundo. Morri para mim mesmo. Morri para pertencer ao Senhor Jesus Cristo. Morri para dar fruto para Deus. E morri para que Cristo seja a minha vida. Aqui está a coisa maior. Pense bem nesta expressão: Cristo, minha vida. Cristo, minha vida. Paulo falou: Cristo, minha vida. Cristo, nossa vida. Meu irmão, se você morreu em Cristo, agora Cristo é a sua vida. Esta vida é Ele mesmo em nós. Portanto, vamos abrir o coração e deixar a palavra de Deus evoluir em nós. Que o Espírito Santo nos dê inteligência espiritual para avaliarmos esta vida de Cristo em nós. Que o Espírito nos dê certeza e convicção que Cristo é a nossa vida. Que todo o nosso comportamento seja a expressão da manifestação da vida de Cristo em nosso interior. Que coisa boa! Estou livre e não há mais condenação para mim. Não há nada que nos perturbe, que nos condene, porque foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem pronunciou nenhuma condenação. Não há nenhuma condenação. Temos o despacho do Senhor. Nenhuma condenação. Pode haver acusações, mas não surte nenhum efeito em nós. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Nem tente. É Deus quem os justifica, diz Paulo em Romanos 8:33. Preste atenção que Paulo não diz: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não foi isso que ele disse. Ele disse: não há nenhuma. Prestou atenção? Nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Nem agora e nem nunca. O sentido civil de condenação pode se traduzir por incapacidade, impotência, incapacidade.
Um dos efeitos da condenação de uma pessoa é a suspensão dos seus direitos. A pessoa fica impedida em alguns direitos. Mas não há nenhuma incapacidade para os que estão em Cristo. E isso é muito maravilhoso. Demais. Paulo fala dessa incapacidade, nós já estudamos aqui em Romanos 7. A luta de uma pessoa para vencer o pecado, mas ela não consegue. Mas agora ele fala que nenhuma incapacidade há em Cristo. Nenhum cristão nascido de novo deve ficar em sua incapacidade, porque ele morreu com Cristo e Cristo agora é a sua vida. Por isso que nenhum cristão tem que carregar nenhuma condenação e nem deve ser encontrado numa condição de impotência, de incapacidade. Impotência aqui significa não dá para viver de acordo com a vontade de Deus. Não dá para viver sem pecado, sem a prática do pecado. A pessoa que está na carne, que está na velha natureza, no homem velho, não consegue isso. Está impotente. É uma incapacidade. Nenhum cristão deve ser encontrado numa condição de impotência e derrotado no pecado, porque agora Cristo é a sua vida, Cristo está vivendo nele. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem são esses que estão em Cristo Jesus? Primeiro, precisamos saber, compreender o significado da expressão em Cristo. Essa preposição em Cristo está mostrando exatamente a união profunda entre nós e Cristo, entre nós e o Senhor. Em Cristo é uma expressão que Paulo usou com frequência. Em Cristo tem o sentido para dentro dele, para dentro de Cristo, ou em união com Cristo. Em Cristo, ou a nossa união com Cristo, seria bem compreendida quando nós nos vemos dentro dele e ele em nós. Não é à toa que Paulo usou essa expressão em Cristo diversas vezes para mostrar a relação de Cristo com a igreja, com a sua igreja. Todos os salvos estão em Cristo. E quem primeiro usou essa expressão foi o próprio Jesus. Em João capítulo 15, ele diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Está em mim, e eu em vós. Paulo apenas traduziu como em Cristo. Toda a experiência cristã reside nos pronomes e preposições: me, mim, com, em, no, nele. Quando você estiver estudando, lendo a palavra, preste atenção nesses pronomes e preposições em relação à nossa experiência com Cristo.
A preposição em é fundamental na experiência que temos com Cristo. João capítulo 14, versículo 20. Vamos ouvir? Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Eu em Cristo e Cristo em mim é fundamental, vital para o nosso relacionamento com o Senhor. Eu em Cristo e Cristo em mim. É a vida que Deus pensou para nós desde o início. Tudo o que Deus tem para nós, Ele tem juntamente com Cristo. Ele não tem nada para ninguém fora de Cristo. Tudo que Ele tem para nós, Ele tem em Cristo, juntamente em Cristo, com Cristo. É uma coisa compartilhada numa interação perfeita. Nós em Cristo e Cristo em nós. Eu em Cristo na cruz, lá quando Ele nos atraiu, nos colocou nele, e com Ele morremos. E Cristo em nós é na ressurreição, quando Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo, e a partir daí Ele vai ser a nossa vida, Ele vai viver em nós a sua vida justa e santa. Jesus mesmo disse: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ele falou em João capítulo 12, versículo 32. Desta atração em diante, estamos em Cristo em todas as circunstâncias. Nele na morte na cruz e nele na ressurreição. Passar pela morte com Cristo e experimentar a vida dele em nós é o que faz toda a diferença. Mas é preciso crer. Então, quem são esses que estão em Cristo Jesus? São aqueles que foram atraídos por Jesus Cristo na cruz, atraídos para o seu corpo, e com Ele morreram, e com Ele também ressuscitaram. O versículo 2 de Romanos 8 diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Irmão, você pode dizer: a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado? Estou livre da lei do pecado? Irmã, você pode dizer: a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado? Se estamos crendo na palavra de Deus, nós temos que experimentar o que ela diz. Se você crê naquilo que Deus diz em sua palavra, você experimenta o que Ele disse, o que Ele está dizendo. O pecado é uma lei. O que é uma lei? O que é uma lei? Porque aqui no texto ele fala da lei do pecado e fala da lei da vida. A lei do Espírito de vida, ou da vida em Cristo Jesus. O que é uma lei? Lei é aquele princípio que se estabelece sobre tudo o que não muda. O universo todo é constituído por lei. O nosso organismo é constituído por lei. Em qualquer época que você soltar uma pedra à altura de 2 metros
metros, ela cairá. No passado, qualquer época, que você soltar uma pedra na altura de 2 metros, ela cairá. Sempre que um objeto cai, a gravidade o atrai para o solo. A força gravitacional é uma lei. É uma lei. Acontece sempre da mesma maneira. Não muda. Uma lei é um fenômeno constante. É uma tendência invariável. Uma condição que continuamente se repete. O pecado, irmãos, é uma lei maligna. O pecado é uma lei maligna. A lei do pecado é a que se estabeleceu em toda a humanidade na queda. Todo mundo se acha condenado debaixo dela. O ser humano é subjugado, escravizado pelo pecado. Não há no ser humano nenhuma possibilidade de livrar-se da lei do pecado. Não tem jeito. A lei do pecado segue em pós à desobediência. Ela divaga em pós à iniquidade naturalmente. Isto é uma lei imutável para o pecador. Muita gente honesta, tenta evitar o pecado, mas isso não significa vencer o pecado. Só o fato de agir por si mesmo já é pecado. O pecado de não depender de Deus, de não crer em Deus, de não confiar nele. Toda vez que você agir por conta própria, você está não dependendo de Deus, não confiando nele. O pecado se fez uma lei para nós, em nós. Pense. Nas cataratas do Iguaçu, localizada dentro do Parque Nacional do Iguaçu, é o maior conjunto de quedas d'água do mundo, com cerca de 275 saltos. Aquele imenso rio cai sobre o precipício e o faz com naturalidade, não de forma forçada ou coagida. Ele cai por natureza. Ele cai porque está numa posição caída. Ele não pode subir. Ele só pode cair. Cada gota empurra a outra por sobre a borda daquela grande queda d'água. A raça humana está colocada numa posição caída, do mesmo jeito. O pecador é como uma fonte a jorrar água, a fonte do pecado, a fonte da imundícia, a fonte da iniquidade. Essa lei do pecado produz um dualismo, um duelo terrível dentro da pessoa, uma esquizofrenia. É o que Paulo falou em Romanos 7. Mas Romanos 8:2 anuncia a mais alvissareira notícia do universo. A notícia que fomos libertos da lei do pecado. Que Jesus veio a este mundo para nos libertar. O texto de Romanos 8:2 mostra
a lei da vida de Cristo em contraposição à lei do pecado. Há uma substituição de leis. Prestou atenção? Há uma substituição de leis dentro de você, dentro da gente. A lei do pecado pela lei da vida de Cristo. Irmãos, duas leis contrárias não têm como funcionar ao mesmo tempo. Não tem. Mas a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Não é me livrará, é me livrou. A lei do pecado e da morte não tem mais poder de impor nada sobre nós, porque ela foi revogada, ela foi substituída em nós pelo Espírito da vida de Cristo, né? Pela lei do Espírito de vida, da vida de Cristo. É a vida de Cristo, essa vida aí que o texto diz, é a vida de Cristo, colocada em nós pelo Espírito Santo, quando Ele ressuscitou o Senhor, e nós fomos ressuscitados juntamente com o Senhor. Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando o Espírito de Deus transmitiu a vida a Jesus, nos transmitiu em Jesus a mesma vida. Note as expressões: nos deu vida, nos vivificou, nos ressuscitou. Essas três expressões vêm junto com a expressão juntamente com Cristo. Vivificação, o que é? Vivificação é transmissão de vida. É uma injeção de vida. A vida de Cristo nos invadiu e fomos tomados inteiramente por ela. E a partir desse ponto, Cristo mesmo vai viver em nós a sua vida. A vida de Cristo agora é a lei que está vigorando em nós. É uma lei que está vigorando em nós. Ela entrou no lugar da lei do pecado. É a vigência da vida de Cristo em nós. É a vida e a capacidade de Deus no crente. É a vida de Deus, a capacidade de Deus em você. A lei do Espírito da vida em Cristo significa que o Espírito Santo operou uma coerência de vida. Esta lei do Espírito da vida em Cristo é Cristo em nós. A vida de Cristo em nós não nos conduz ao pecado, pelo pecado. A vida de Cristo é contrária ao pecado, tanto na sua essência, na sua natureza, como também na sua prática. Cristo nos substituiu em nosso interior.
Ele vive em nós, vencendo por nós, porque Ele é por nós, em nós. A vitória não consiste em que você vença, mas em que Cristo vença em seu lugar. Porque estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Tem uma palavrinha no versículo 1 de Romanos 8 que eu gosto muito dela. Portanto, agora, a palavrinha é agora. Agora, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, significa que isto que o texto está dizendo é para você agora. É para mim agora. É para nós agora, neste exato momento. É para você neste momento da sua vida. Deus fez algo para nós e nós podemos experimentar o que Ele fez por nós agora, se crermos. Não temos que esperar até morrer fisicamente para escapar da condenação. Tem gente que pensa que é só quando morre fisicamente que vai para Deus, aí se livra. Não, nós não temos que esperar até morrer fisicamente, também não temos que esperar a volta de Cristo. Não temos, porque o texto já disse agora, no momento em que cremos, estamos livres. Não há mais julgamento para nós. Não há mais condenação nenhuma para nós. Não há mais cobranças contra nós. Não há mais intimidação para nós. Deus tirou tudo isso de nós. Não somos mais prisioneiros, mas libertos em Cristo. Não vivemos mais no cativeiro, mas na liberdade de Cristo. Como é bom viver na liberdade de Cristo. Feitores e carrascos não têm mais nenhum poder sobre nós. A culpa não existe mais. Não existe mais a culpa. Nenhuma condenação da parte do inferno, da parte do demônio, terá qualquer efeito de condenação sobre os que estão em Cristo. Esta é uma condição presente. Não há mais dívida para nós diante de Deus. Não há mais dívida para nós diante de Deus. Foi tudo acertado na cruz de Cristo. Aí podemos cantar de boa, na expressão da verdade, a verdade do coração. Nós somos o povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres, pois fomos comprados por seu grande amor. Sim, Cristo nos resgatou.
tirou-nos da mão do inimigo. Isto é verdade? É verdade para você?